Irmãos, andar com Jesus é a melhor coisa. A gente faz a obra de Deus, é aqui e acolá, e Deus vai curando, libertando, e cada prodígio que você vê, quando você tem que reviver o que aconteceu, para não perder aquela unção, e aí Deus continuar operando em nosso meio. Hoje eu tenho para você de início uma palavra bonita no Salmo de número 60. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, e ele tem aqui uma declaração que eu acho que você nunca mais vai esquecer. Vamos para o versículo 4 e talvez chegaremos ao 5º. Diz assim: deste um estandarte aos que te temem. O Senhor Deus deu para nós um estandarte, uma bandeira. Naquele tempo, quando duas nações iam guerrear, já estavam frente a frente, ou um pouco mais distante, mas estava na hora de declarar guerra, aí o comandante gritava, levantava a bandeira, arvorava a bandeira e partia. Deus já deu para nós um estandarte, para nós usarmos 24 horas por dia, contra qualquer força maligna que venha nos atacar algum familiar ou atacar alguém que nos pediu oração. Nós não podemos pensar em outra coisa não, fazer aquela oração mole de água e açúcar. Quando eu comecei a ser usado na determinação, isso foi uma coisa que aconteceu na década ainda de, sei lá, antes de 2000, foi. A coisa aconteceu em 84. Então eu comecei a pregar na televisão sobre tomar posse da bênção, determinar, escrevi em 85 o livro Como Tomar Posse da Bênção. E uma cantora lá do Rio de Janeiro me contou, missionário, não era da nossa igreja. E eu estava numa reunião, ela estava lá, preciso falar com o senhor. Lá em casa nós assistimos o senhor todo dia, o senhor mudou a nossa vida. Um dia desse, a minha filhinha de 4 anos chegou, me ora por mim, estou com uma dor de cabeça que eu não aguento. Aí eu peguei assim, Jesus, ela também é tua filhinha. Oh Jesus, cura ela. Ela me deu assim, tirou a minha mão assim, um tapa assim, mãe, só não aprendeu com R.R. Soares? Tem que falar assim, demônio, sai da minha filha agora. Aí eu falei, disse, aí mãe, sumiu. Você vê como é as coisas. Então Deus já nos deu um estandarte, nunca esqueça isso. Deus é nosso, para a gente usar quando precisar. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade. Se a causa é da verdade, não é uma causa política, não é uma causa comercial, você só ora assim, Deus, faça a tua vontade. Mas se é da verdade, se mexeu com o poder de Deus, mexeu com a sua santidade, com a sua saúde, porque você tem que cuidar desse corpo que é templo do Espírito Santo. Aí você arvora esse estandarte e parte para a batalha. Versículo 5. Para o quê? Para que os teus amados sejam livres. Ô meu irmãozinho, você não pensa duas vezes. Mas se a pessoa está em pecado, aí você lê lá, por favor, Tiago 5, 14 e 15, que você vai ver, se alguém está doente, chama os presbíteros da igreja e faça oração sobre ele ungindo com óleo. E a oração da fé salvará o enfermo. E se tiver cometido pecados, serão perdoados. Se a pessoa é curada na hora, Deus já deu perdão. Confessa o seu erro, agora se acerta com Deus. Tem celular ligado aí, esse pessoal precisava abaixar um pouquinho, senão vai atrapalhar o culto. É só abaixar o volume, olha o seu. Se você não sabe abaixar, levanta a mão assim que o irmão vai. Está vendo como é que é? Depois tem uns bobinhos que ficam na internet. Um missionário às vezes fica meio nervoso no púlpito, mas não é nervoso. Um dia desse eu estava sendo usado por Deus numa igreja e a mulher, eu queria falar com você, não irmã, não fala comigo agora, estou sendo usado por Deus. Aí põe com gracejo, mas é verdade, ué. Na hora de ouvir a palavra, você tem que ouvir para Deus plantar dentro do seu coração, e isso é a sua vida. Então diz aqui, para quê? Para que os teus amados sejam livres. Livres de quê? Livre da miséria, do pecado, da derrota, do fracasso. E os amados dele é você e a sua casa, porque diz, crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e a tua casa. Então tem que levantar o estandarte e partir firme agora. E diz mais desse jeito aqui, olha, para os que te temem, para o alvorar no alto, não lá embaixo escondido não, bem alto para todo mundo ver, pela causa da verdade, para que os teus amados sejam livres
Aí tem um ponto e vírgula. Ele faz um pedido humilde para Deus. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. E aí Deus vai fazer isso. Isaías 38, eu ia começar aqui agora, mas vou começar para você. Naqueles dias, Isaías adoeceu de uma enfermidade mortal. Isso quem está falando é o Espírito Santo. Ele ia morrer com aquela doença dele. Não tinha jeito. Naturalmente, como ele era o rei, e o Ezequias não era Isaías, era o Ezequias. Ezequias adoeceu de doença mental. E o Isaías era o profeta. Ele mandou pedir que o Isaías viesse orar por ele. E quando Isaías chegou, Deus falou com Isaías: não adianta, ele vai morrer com essa doença. Diz assim, olha: e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, ele lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele tinha então a sentença dada por Deus. Depois nós vamos entender por que Deus deu a sentença e ele não morreu. Porque dadas as condições que ele vivia, não tinha jeito. A fé dele não conseguia crescer. E o que ele fez para poder Deus mudar a sentença? Aí o Isaías foi embora. Assim, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ainda que Deus diga a você pessoalmente, não tem jeito para você, porque dadas as condições, ele não vai ultrapassar. O Isaías não estava bem com Deus. Tanto que a oração dele foi colocando Deus na parede. Isso nós vamos estudar depois. No próximo culto eu já estudo isso com você. Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor. Na hora que ele orou ao Senhor, a coisa mudou. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. O defeito estava em Deus? Não. Estava nele. Aí o que aconteceu? E chorou Ezequias muitíssimo. Arrependeu-se. Você sabe quando você arrepende? Não é quando você diz assim, eu vou fazer alguma coisa, não. É quando você ora a Deus e as lágrimas vêm e você fala diante de Deus, eu mudei. Tem gente que até hoje não se arrependeu. Está em pecado. E essa pessoa vai ter problema. E se morrer em pecado, vai ficar em pecado a eternidade toda, em sofrimento. A gente tem que aprender, cadê os meus obreiros que passei no meio do povo? A gente tem que aprender o quê, irmão? A orar e a chorar muitíssimo. E aquele arrependimento, funda a alma. O resto é remorso. Antes do arrependimento é remorso, não leva a parte alguma. O arrependimento faz Deus ter misericórdia de você. Então veio esse arrependimento, então veio a palavra de Deus a Isaías dizendo: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor de novo, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e minhas palavras, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Mudou completamente. Sua vida mudou. Quando há um arrependimento sincero, desse rapaz que estou gostando. Você fala muito sobre arrependimento. Você está precisando de arrepender. Ele fica meio chateado. O que eu posso fazer? Deus falando e ele não ouvindo a voz de Deus. Quando você não ouve a voz de Deus, quem está sendo usado é uma peste para você. Tem quem só quer o seu bem. Mas quando você ouve, você diz: muito obrigado, meu irmão. Você me ajudou agora. Eu vou beber.